A Moment to Remember é um filme do gênero drama romântico sul-coreano, lançado em 2004, baseado no drama de televisão japonês de 2001 Pure Soul. Este filme é estrelado por Jung Woo-sun e Son Ye-jin, onde segue o tema da descoberta de um lindo relacionamento e o triste peso da perda causada por uma terrível doença. A Moment to Remember foi lançado em 5 de novembro de 2004 lá na Coreia do Sul. Por lá, foi um grande sucesso no mercado interno, liderando as bilheterias por 2 semanas consecutivas, tornando-se o 5º filme de maior bilheteria do ano, com 2.565.078 entradas compradas. O filme também foi um grande sucesso no Japão, quebrando recordes anteriores de filmes coreanos lançados lá. Foi o 19º filme de maior bilheteria no Japão em 2005. John H. Lee e Kim Yoon-ha ganharam o prêmio de melhor roteiro adaptado no Grand Bell Awards de 2005. Em 2012, o filme sofreu remake em turco com Evin Sansin. E desde já, antes de começar a falar do filme, preciso exaltar a performance dos atores Jung Woo-sun e Son Ye-jin com seus personagens, porque minha nossa, eles de fato nos convencem sobre os fatos no filme, e sinceramente eles são responsáveis por muitas lágrimas que derramei. Bem, falando do filme agora, sinceramente, Dorameiras, eu não posso falar outra coisa a não ser emoção. Pura emoção. Esse filme realmente ele me pegou demais, cara. Eu chorei bastante, viu? Não tenho vergonha de falar não, só porque eu sou homem eu não vou chorar? Logicamente que sim. Esse filme me pegou de forma emocional muito forte, de verdade, dada a sua bela história, não apenas ele pelo ocorrido, mas também a bela história de amor entre os protagonistas. Para que eu não dê spoiler sobre a situação, eu vou estar falando de personagem 1 e personagem 2, ok? Mas não necessariamente vocês precisam saber quem é quem, vocês têm que ver o filme para vocês poderem entender, tá bom? Então, vamos lá. Seguinte, o primeiro personagem que aparece, né, ele está ali sentado na estação de trem e tal, então ele tem uma breve conversa com o senhor ali, onde ele pede fogo e tudo mais, só que depois o protagonista acaba mudando, repentinamente, e eu até fiquei, ué, como assim? Do nada mudou, né? Mas tudo bem, a história foi seguindo e tal, então o protagonista 2, ele foi até essas lojinhas que eu acho muito legal lá na Coreia, né? Essas lojinhas aí de conveniência, pegou uma Coca-Cola para comprar e tudo mais, só que dada ao estresse, né, que tava passando ali, a pessoa pegou e saiu e acabou deixando a Coca-Cola no balcão. Quando volta, né, é o que acontece aí, o personagem número 1 acaba encontrando o personagem número 2 e a história começa a se desenrolar daí. Eu não vou mentir para vocês que eu fiquei um pouco incomodado com a forma que as coisas foram acontecendo, tá? De primeira, porque é muito rápido, sabe? Os dias passam rápido, as coisas acontecem rápido, aí eu fiquei meio tipo, ué, como assim, cara? Mas já, sabe? Não tem tipo uma pegada assim que demora um pouco pra ir mostrando o relacionamento de ambos e tudo mais, mas aí depois que você se acostuma, tá ok, tá tranquilo, é só seguir, né? Eu gostei pra caramba dessa pegada, né? Então acontece o seguinte, quando o casal, né, realmente começa ali a ter um relacionamento e tudo mais, é um relacionamento muito interessante, bem legal, né? Dá pra ver que ambos ali se gostam e tudo mais, né? E eu achei até engraçado o momento em que um dos personagens ali pede para que o outro vá conhecer sua família e tudo mais. A pessoa não queria, se nega algumas vezes que não sei o que lá, não é isso, tal, né? Eu não vou falar muita coisa para não dar spoiler para ninguém. E, novamente, sim, eu sei, o filme é de 2004, é antigo, mas ainda assim tem muita gente que não viu, né? Provavelmente. Então não vou ficar dando spoiler aqui, beleza? Então vamos lá. Aí acontece isso, né? E acontece o jantar onde a família de um dos personagens aparece ali. E não é um momento tão interessante assim não, porque, cara, acontecem algumas coisas, né? Umas perguntas acontecem e também um pedido ali de demissão ocorre. Aí eu, caramba, cara, só porque, sabe? E você vai entender quando ver. Então isso aí me chocou um pouco, sabe? Mas aí, dado a um acontecimento que acontece ali, rola na mesma noite, né? Com um dos personagens, o pai desse personagem vê o que tá acontecendo ali e entende o carinho e o grande afeto que ambos têm um pelo outro ali, né? O amor, na verdade. Então
ele cede e o casamento acontece, né? Então se casam e tudo mais. E assim, a primeira hora do filme, pra mim, ela é muito bem trabalhada. Embora tenha sido um pouco corrida, tá? Ela é bem trabalhada porque ela trabalha muito bem a ideia de aproximação dos personagens, na minha opinião, tá? Aí eles vão se aproximando e tudo mais. Tudo bem que acontecem algumas coisas que são até bem rápidas, né? Mas assim, dá pra gente sentir a aproximação dos personagens. E eu achei isso aí muito legal. Eu realmente curti, achei bem interessante. Aí os problemas começam na segunda hora do filme. A partir desse momento aí, caramba, cara, é um aperto no coração atrás do outro. Porque um dos personagens acaba falando com os seus amigos ali, né, em questão, que do nada, um belo dia, acabou se esquecendo como voltar pra casa, né? E os amigos acharam isso engraçado, começaram a rir e tal. Aí eu, caramba, cara, aí já foi o primeiro sinal da situação, né? Conforme o filme vai se adiantando e tudo mais, a gente descobre o problema desse personagem, que infelizmente é o mal de Alzheimer, né? Onde a pessoa vai esquecendo ali, vai perdendo suas memórias e até mesmo as suas faculdades mentais ficam em risco, porque ela praticamente volta a ser uma criança, né? E isso é um grande problema. E então isso vai acontecendo, e conforme esses momentos vão surgindo, é sempre uma dor no coração que vem. Cara, é sempre uma dor no coração que vem, e isso realmente é incômodo pra caramba, cara, é pra caramba. Não porque o filme passa a ser ruim, pelo contrário, é porque a gente fica sem saber o que fazer naquele momento ali. A gente se põe no lugar dos personagens, sabe? E eu acho que essa é o grande acerto do filme. Ele consegue trabalhar de uma forma tão legal a história, e os atores passam tão bem esses personagens pra gente, que a gente acaba se colocando no lugar desses personagens, ou então nos personagens que estão à volta deles, sabe? No sofrimento, ali na dedicação, no amor. Cara, caramba, é muito, 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 muito forte, muito profunda a imersão que a gente tem nesse filme, a partir dessa segunda hora, e quando esses problemas começam a surgir, sabe? E não dá pra você não se emocionar, cara, com as coisas que vão acontecendo pouco a pouco, entendeu? E o grande ponto disso tudo é que começa de uma forma leve, só que conforme os episódios vão acontecendo cada vez mais, né, da desmemoriação e tudo mais, você vai ficando cada vez mais nervoso junto com os personagens, sabe? E a impotência também, a gente sente a impotência que os personagens têm em não conseguir fazer nada, sabe? E isso realmente implica bastante ali na nossa imersão na história. O filme realmente ele trabalha muito bem isso, ele consegue trazer o público, sabe, que tá assistindo o filme pra dentro da história. E isso com certeza é muito legal nessa obra, cara, muito legal, sabe? Tanto que em alguns momentos em que um dos personagens ali deixa o outro personagem, né? O personagem 2 deixa o personagem 1 sozinho em casa. Quando já tá com esse problema, eu mesmo falava, caramba, como que a pessoa faz isso, cara? Deixa o outro sozinho, passando por esse problema, que tal, isso é perigoso, né? Porque na casa tem faca, tem martelo, tem garfo, tem fogão, tem o fogo e por aí vai, né? Então a pessoa realmente pode se machucar, e muito feio com isso, né? Então acontece um momento ali que um outro personagem, vocês vão entender quando ver, reaparece na história, né? E infelizmente o personagem que tá com o mal de Alzheimer acaba lembrando deste personagem, mas como se ainda houvesse um relacionamento entre eles. Nossa, caramba, isso é muito complicado, cara, muito complicado, porque o outro personagem aparece ali, vê a situação e já muito frustrado por não conseguir fazer nada, né? E esse personagem acaba ali, sabe, extravasando a sua raiva, sabe? O seu sentimento de potência para com a pessoa. Então o outro rapaz ali é espancado, né, por esse outro personagem. E caramba, assim, eu entendi o que ele tava fazendo ali. Ele tava frustrado, ele tava jogando a frustração dele pra fora também, entendeu? Entre outras coisas, sabe? Só que eu não concordei com o que ele fez ali no momento, porque nada tava acontecendo, entendeu? Só que ele já tava frustrado e acabou que ele fez o que fez, né? E então a família vem, aparece, tudo mais nesse momento também. E eles também acabam descobrindo que ela tá com mal de Alzheimer, o personagem. E caramba, cara, mano,
É desesperador, cara. É desesperador, porque você fica numa total impotência. Você não consegue saber o que fazer, você não sabe como agir, você não sabe o que você faria se fosse com você, com alguém da sua família. Se você realmente faria aquilo, entendeu? Só que, cara, aí piora a situação. Você acha que não vai piorar? Piorou ainda mais, porque em um lapso de momento de memória ali, o personagem em questão, ele acaba lembrando de muita coisa, só quando tocou em um dado objeto. Então as memórias todas voltaram e essa pessoa entendeu o que estava acontecendo. E meus amigos, minhas queridas dorameiras, esse personagem abandona o outro personagem, cara, com o problema do Alzheimer, cara. Caramba, cara, aí o personagem desapareceu, o rapaz lá, o personagem, ele vai na polícia, dá o desaparecimento dela. Pelo que eu entendo ali na história, na passagem de tempo, se passa um bom tempo, né, com esse personagem desaparecido, até que o personagem, uma carta chega até esse personagem, e ele acaba descobrindo onde que o outro personagem se encontra, né? Esse personagem com o mal de Alzheimer e tudo mais. Ambos se encontram, conversam, só que esse outro personagem, sem saber quem é a pessoa, né, e tal, tratando de uma forma educada apenas, nada além disso. Mas aí vem um momento que pra mim é o ápice da história, porque esse outro personagem, ele volta no local onde ambos se conheceram no passado, sabe? E as memórias acabam voltando, cara. E caramba, é emocionante. É emocionante pra caramba, porque o personagem acaba revendo todo mundo, sabe? Rever a família, rever amigos, reconhece o outro personagem. E caramba, é sensacional, cara. É sensacional. Então, é uma coisa, é um filme que faz a gente refletir um pouco na vida, sabe? É um filme que faz a gente pensar nas coisas que a gente faz e dar um pouco mais de valor, sabe? No nosso dia a dia. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Infelizmente, é um problema muito ruim, um problema que não tem cura, né? Até então a gente não sabe disso, se há uma cura de fato. E quando acontece isso, é realmente maravilhoso no filme, sabe? Eu fiquei muito feliz, eu chorei horrores, estou me emocionando de novo só em lembrar, né? Peço até desculpa aí pra vocês, tá? Porque realmente é um filme muito, muito, muito íntimo, sabe? Ele se torna íntimo da gente. É uma história muito boa, é uma história muito forte e tem um final muito agradável ali, né? E pela primeira vez em todo filme, o personagem fala a palavra que a gente só vê ele falar no final, né? E vocês vão descobrir qual é a palavra quando vocês forem ver o filme. Assistam A Moment to Remember. É esse filme que eu descobri assistindo o drama Lutando pelo Meu Caminho com a Kim Ji-won e o Park Seo-joon. Um drama sensacional, muito bom, né? Eu acabei descobrindo porque ele menciona o filme ali em um dado episódio. E eu fui lá de curiosidade, fui lá ver como é que era, quem participava do filme. Descobri que uma das atrizes que eu mais amo ali na Dramaland era uma das protagonistas, né? Então, poxa, eu gostei pra caramba de ver esse filme, cara. E sinceramente não me arrependo. Assistam A Moment to Remember, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender. E sinceramente, desculpa a forma de repente aí que eu falei, não sei se vocês entenderam muito bem, mas pelo menos espero que tenham despertado aí um pouco a curiosidade. É porque eu não tava querendo dar spoiler pra vocês, mas enfim, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado comigo aqui até agora. Mana só Pangapsunida.